Salve, salve galera! A gente vai falar hoje da independência das 13 colônias, ou você pode ver também essa temática com o nome de Revolução Americana. Eu particularmente prefiro usar o termo independência das 13 colônias porque tem uma discussõezinha aí acadêmica acerca do termo revolução, né? Que revolução pressupõe aí mudanças bruscas na base dessas sociedades que passam por esse processo. E aqui no caso das 13 colônias que vão se tornar os Estados Unidos, a gente vai perceber que muita coisa vai permanecer igual. É claro que a gente vai se livrar dos ingleses, e aí vamos nos livrar dos ingleses. Porém, a gente ainda vai continuar com uma sociedade escravocrata, né? Uma sociedade que baseia suas relações políticas em posses e em riquezas. E as elites, ou seja, a galera que mandava aqui no local, as elites locais, vão permanecer basicamente a mesma, né? Não vão mudar, não vai haver essa mudança de posição na sociedade, perfeito? Então eu, particularmente, Camila, prefiro usar independência, tá? Mas vamos ao que importa, vamos ao que interessa, que é a colonização inglesa. Você vai lembrar que essa colonização ela ocorre na era elisabetana, que vai incentivar bastante esse comércio naval, principalmente na boa e velha pirataria. Vamos roubar bastante dos irmãos espanhóis, ouro e prata. Mas será Sir Walter Raleigh, ligado à nobreza aqui elisabetana, que em 1585 vai tentar e vai se aventurar na primeira colônia na América do Norte. Cabe ressaltar, cabe lembrar que supostamente a América do Norte pertenceria aos espanhóis, né? Lembra aí do Tratado de Tordesilhas, né? Que dividiu o mundo entre os ibéricos. Porém, os espanhóis, como não encontram ouro ou algo assim que traga riquezas imediatas, acabam abandonando a ideia de ocupar. E aí é quando os ingleses e os franceses se lançam nessa região, perfeito? Sir Walter Raleigh ainda vai tentar ali, né, fazer a ocupação na ilha de Roanoke, né, na Carolina do Norte. Não vai dar muito certo, porque faltou interesse, faltou dinheiro, tinha muito problema na região, enfim, não vai dar certo. Porém, em 1607, a gente vai ter a fundação de Jamestown, tá? Que vai ser financiada por uma companhia de comércio. Companhia de comércio essa que é a London Company of Virginia, perfeito? Também conhecida Companhia de Comércio Virgínia, pode aparecer das duas formas aí para você. E a fundação de Jamestown, então, ela sai do papel mediante a esses investimentos privados. O problema todo é que nem tudo foram flores, né? No começo, a Jamestown teve muito problema, principalmente ali para manterem os seus colonos, seus 104 colonos que chegam ali bem alimentados, né, saudáveis, porque a gente teve muito problema com doenças, enfim, tanto é que a gente precisou da ajuda dos indígenas, porém os colonos irão abusar da boa vontade dos índios e isso vai gerar atritos políticos que vão gerar guerras essas que irão acabar com um bonito casamento, que seria realmente uma história muito bonita se não fosse o fato de que a princesa Pocahontas foi sequestrada e aos 14 anos obrigada a casar com um velho branco esquisitranho, ok? Então observa como é que vai ser feito esse processo da fundação aqui de Jamestown. Tá? Mas o que importa pra gente também, galera, é falar da imigração. Quem são essas pessoas que estão abandonando a Europa e vindo parar aqui nas 13 colônias? Lembrando que elas não têm um atrativo assim tão grande logo de cara. Não tem ouro, não tem prata, né? Então vir pra cá é uma grande incógnita. Então vamos analisar os motivos que fazem essa galera vir pra cá. Em 1620 chega o primeiro navio, que é o Mayflower, ali na Nova Inglaterra, que fica ao norte, os territórios ao norte. Vou mostrar pra você no mapa que tem logo aqui, beleza? E os motivos para a imigração ao longo dos anos estão ligados às perseguições religiosas. Não esquece, o protestantismo é algo ali que está crescendo na Europa, mas também está encontrando resistência nos católicos. Aí na própria Inglaterra, onde a gente tem o anglicanismo agora e a perseguição dentro da Inglaterra. Teremos a Revolução Inglesa, que não é um mar de rosas, né? E também assusta a parte da nobreza, que se vê ali refém da burguesia que ascende ao parlamento, e aí essa galera vem para cá para fazer a ocupação dos estados do sul. E temos a própria Revolução Industrial, onde o cercamento dos campos faz com que os camponeses arrisquem-se aqui nas novas terras, na terra da liberdade, porque de repente vai que eles dão sorte e aí eles vêm acompanhando aqui os principais, acompanhando as companhias de comércio, né? Enfim.
Bom, e aí como é que é a ocupação desse território? A gente já sabe que existe a tal colônia de povoamento e a tal colônia de exploração. Aqui a gente tem que desmistificar um pouquinho isso. A ocupação das 13 colônias ela é mediante ao que o solo tem a oferecer e as condições climáticas. Ao norte é muito difícil você ter grandes plantações e o clima não necessariamente é favorável. Então a gente vai dar preferência à pequena e à média propriedade, você também pode ver com o nome de minifúndio, beleza? Onde a produção ela é voltada para manufatura e policultura, e a gente vai fazer o abastecimento interno da colônia. A gente vai escolher então, né, no caso não é escolher, mas a mão de obra que vai prevalecer é a mão de obra familiar e assalariada, o que não significa, tá, galera, que não vão haver escravos por ali. Perfeito? Ao sul, já o clima já é mais propenso. Então a gente vai trabalhar com latifúndios, monocultores, beleza? No plantation para fazer o que? Exportação. Olha aí o algodão que vai ser utilizado pelas indústrias inglesas, ok? E a mão de obra que vai prevalecer é a mão de obra escravizada, tá? Pessoal, as 13 colônias, elas sofrem de uma colonização um pouquinho diferente. A gente estava acostumado com a colonização ali dos ibéricos, né? Que fazem valer o pacto colonial e que estão em cima e que estão constantemente ali controlando as relações econômicas e políticas locais. No caso aqui das 13 colônias, a coisa só rola um pouco mais solta, um pouco mais frouxa. Não porque a Inglaterra é incompetente, mas é porque é um local que, novamente, não oferece riquezas de imediato e é preferível deixar isso na mão da iniciativa privada, dos colonos. Enquanto isso, a Inglaterra vai recolhendo um imposto cá, outro lá. Perfeito? A gente vai dizer que isso, inclusive, é a tal da negligência salutar, e coloca entre aspas. Bom, mediante a isso, as colônias vão começar a se organizar politicamente e economicamente. Na questão econômica, a gente sempre fala do comércio triangular. Observa aqui que bonita a minha América do Norte. Ó, pintadinho aqui, ó, de laranja são as colônias do norte, tá? Pintadinho de amarelo, as colônias do sul. E pintadinho de rosa, as colônias do centro. Camila, o que diabos são as colônias do centro? É isso aí, filhão. Elas são basicamente as colônias que reúnem características semelhantes à do norte e à do sul. Ok? E eu quero que você olhe aqui para esse comércio, observa quantos triângulos tem. Então a gente falar de comércio triangular é um pouco complicado, né? Triângulo até não poder mais, alô você que se amarra em desenhar um triângulo, galera de exatas, um beijo. Perfeito? Mas eu quero que você foque no triângulo aqui em vermelho, em destaque, que é o que normalmente cai quando a gente fala de concursos. Que é o quê? É a gente aqui da América do Norte comprando melaço e açúcar das Antilhas, transformando isso aqui em rum e enviando aqui para o continente africano para buscar a mão de obra escravizada, aonde será vendido nas Antilhas e para as colônias do sul também, ok? É claro que a gente também mantém uma certa relação aqui, ó, comercial com a nossa metrópole, através da compra de manufaturas, certo? Bom, isso aqui, galera, é a base da economia das 13 colônias. E isso aqui vai sofrer um baque muito grande quando a Inglaterra resolver fazer valer de verdade o pacto colonial. E aí você se pergunta, Camila, mas por que agora, assim, tão de repente? Se liga, filhão. Normalmente a gente relaciona isso ao episódio da Guerra dos 7 Anos, mas é importante lembrar que o crescimento econômico das 13 colônias também é algo que vem chamando a atenção dos ingleses, principalmente a galera ali do norte, que vem cada vez mais investindo em manufatura e começa a falar ali até mesmo de uma revolução industrial. Pensando nisso, a Inglaterra começa a ver que talvez, se deixar muito solto essa colônia, que deveria ter a função, né, de servir de amparo econômico para a metrópole, né, fornecer ali o que a metrópole precisa para crescer, pode se transformar num país independente e que passe a atrapalhar o comércio inglês ali nas Américas. Afinal, seria muito mais fácil a América espanhola e portuguesa comercializar ali com as 13 colônias do que com a Inglaterra, que é muito mais longe, certo? Tanto é que a gente vai ter algumas leis já que começam a ser passadas pelo parlamento inglês, tentando impedir o crescimento econômico da colônia. Perfeito? Então a gente vai dizer que é o fim da negligência salutar. A Guerra dos 7 Anos é a cereja do bolo nessa situação, onde França e Inglaterra vão brigar entre si. São várias questões ali, vale lembrar que tem também uma questão histórica, né? Afinal, a Guerra dos 100 Anos está aí. Mas a gente vai estar disputando por regiões na América do Norte, os franceses estão ali no Canadá, além do que os franceses tomaram a ilha de Maiorca, que fica ali no Mediterrâneo, que pertencia aos ingleses. E aí os ingleses, em resposta, fazem um bloqueio comercial ali na costa,
tá? E impedem os franceses de saírem com mercadoria e receberem mercadorias, o que prejudica bastante ali também a comunicação com as colônias. Perfeito? Aqui dentro da América do Norte, a disputa é entre os colonos ingleses e os colonos franceses, que estão ali brigando por aquelas terras. Enfim, essa disputa toda vai durar 7 anos, a Inglaterra ela sai vitoriosa, porém sai ali com uma leve conta para poder pagar. Claro, conta essa que você vai passar para a sua colônia, afinal ela tá aí para isso, né, filhão? Bom, a alegação é que os colonos não ajudaram o suficiente na guerra contra os franceses. Faltou força de vontade, faltou sangue nos olhos ali, faltou, né, aquele gás para derrotar os franceses. Coisa nenhuma, os colonos fizeram o que poderia ser feito naquele momento, mas você precisa justificar o fato de que agora você vai marcar em cima, ali, ó, marcação homem a homem em cima das 13 colônias, perfeito? E aí a gente começa a passar uma série de taxas e proibições para justamente apertar mais esse pacto colonial e amarrar as 13 colônias à metrópole inglesa. Para começar, a gente vai fazer a proclamação de 1763, onde a gente proíbe que os colonos ocupem as terras recém-conquistadas dos franceses ali no Canadá. Isso vai prejudicar bastante o comércio de pele que os colonos tinham com os indígenas ali naquela região, perfeito? E aí essas terras seriam ofertadas a comerciantes ingleses, certo? Logo depois, em 1764, a gente vai passar a Lei do Açúcar, que é um baque aqui nas nossas relações do comércio triangular, uma vez que a taxação do açúcar e do melaço importado vai lá para cima e a fiscalização sobre isso aumenta pra caramba, a tal ponto que fica impossível quase você fazer o contrabando, então você se vê obrigado a comprar o açúcar e o melaço em inglês, tá? Das Antilhas inglesas. Perfeito? Em 1765, a gente vai passar a Lei do Selo, que obriga que para jornais e documentos legais poderem circular e terem validade, tem que ter o selo, certo? Para isso tem que pagar um imposto, o que é um grande problema, porque significa também que a gente pode começar a ter uma certa censura, porque quem é que vai ser essa pessoa que vai dar o selo e recolher o imposto? Perfeito, a Inglaterra, ok? E aí, é claro que mediante a todas essas leis que começam a ser passadas, a gente tem um caldeirão ali se formando e aquecendo e pronto para estourar e pronto para derramar. Para impedir, então, qualquer tipo de revolta da colônia, a Inglaterra começa a mandar tropas, perfeito? Para fazer a segurança. É preciso ter um braço dentro da colônia para impedir rebeliões. E aí eu te pergunto, beleza, vai mandar o exército, mas vai botar onde essa cambada de militar? É simples, na sua casa, na minha casa, na nossa casa. A lei do aquartelamento de 1765 diz que nós somos obrigados a receber as tropas britânicas de braços abertos, oferecer casa, comida e roupa lavada. Irmão, óbvio que a gente vai ficar como? Mais do que bolado, certo? E aí, em resposta até mesmo à Lei do Selo, a gente vai ter ali o Congresso da Lei do Selo, onde os colonos vão exigir que tenha a suspensão dessa maldita lei. Em resposta, o parlamento inglês vai passar a lei declaratória, onde ela diz que o parlamento britânico tem o direito de legislar sobre assuntos da colônia, porque afinal, somos a metrópole, vocês são colonos, então, quietinho aí, só respeita as nossas regras. E aí, galera, a gente já começa a ouvir nas ruas uma série de insatisfações, de relatos de insatisfação, e aí começam a surgir algumas frases, né? Sem representação, sem taxação. Irmão, quer que eu pague imposto? Show, sem problema nenhum. Mas como é que eu vou pagar imposto se eu não posso sequer me manifestar? Como é que eu vou pagar imposto se eu não posso nem ter uma representação, me sentir representado, beleza? Para opinar sobre aquilo que está sendo taxado ou pelas leis que estão sendo passadas. Taxação sem representação é tirania. Galera, olha aqui o discurso da liberdade, de participação política. Irmão, isso aqui é iluminismo 100%. É isso, perfeito? A lei de Townshend também vai ser passada em 1767, onde a gente vai aqui agora taxar o vidro, o papel, o chá, basicamente tudo que a gente importa ali na colônia. Olha aí o custo de vida na colônia disparando. Perfeito? E aí, a gente tem uma lei também muito problemática, que é a Lei do Chá de 1773. Galera, aqui a gente vai pegar o monopólio do chá, tá? Do comércio de chá, e vai dar nas mãos de uma única companhia, prejudicando todos os comerciantes que já faziam esse tipo de comércio aqui dentro. Cara, além disso, o chá é uma questão cultural. É tipo aumentar o preço do feijão pra caramba. Irmão, eu vou pra guerra pelo feijão. Eu não sei vocês, mas eu vou pra guerra, sacou? Aqui é a mesma coisa,
Perfeito? Depois, a gente vai ter as leis intoleráveis sendo passadas. Essas leis intoleráveis, elas significam o fechamento do porto de Boston. Boston foi um dos principais centros de resistência a essa lei do chá e as outras tantas leis que foram passadas, perfeito? E a restrição do autogoverno de Massachusetts. Eu falei para vocês que as 13 colônias, elas tinham uma certa liberdade econômica, e aí tá lá o comércio triangular, e também tinha uma liberdade política. Isso é uma tradição local. Em 1620, quando Mayflower chega, é feito o Pacto de Mayflower. A região de Massachusetts não tinha um governador pré-estabelecido. Quem fazia isso eram as companhias de comércio. E quando os colonos chegam, descobrem que a companhia de comércio não tinha ainda gestão sobre Massachusetts, o que significaria que eles iriam descer numa terra onde não haveria um governo legal e reconhecido. Ok? Então eles fazem um pacto ali mesmo, onde eles escolhem e eles elegem os representantes, os governantes. Isso se manteve aqui, tá? No caso, a Inglaterra acaba com essa autonomia. Olha aí a reação dos colonos. Primeiro é o contrabando. A gente vai tentar de todas as formas, né, boicotar os impostos, perfeito? Então aí, ó, o bom e velho contrabando, a gente também molhando a mão do guarda, ou seja, estamos falando aí da velha corrupção, certo? Teremos, óbvio, o aumento dos conflitos entre os colonos e os militares ingleses. O massacre de Boston em 1770 é um desses episódios. Lembra que eu te falei? Boston é um desses centros de resistência aí. E esses militares, eles são enviados principalmente depois da Lei do Selo e da Lei de Townshend para garantir a coletagem dos impostos, tá? E a gente vai ter a Boston Tea Party, que tá ligada à implementação da lei do chá. Eu boto em inglês, não é porque eu sou besta, não. Eu também sou besta, mas a grande questão aqui é que o Boston Tea Party, eu não sei se realmente eles que estavam fazendo uma festa, porque afinal era uma organização, beleza, de comerciantes ligados ao comércio do chá, tá? Que vão se unir para justamente derrotar esse monopólio. E aí os caras se vestem de índio, vão pro porto de Boston, jogam chá na água, mas isso aqui é um movimento que tá quase em toda a colônia, tá? Não é só em Boston, Nova York também vai ter isso. Se não me engano, na Carolina do Norte, ou na Carolina do Sul, também vai ter esse movimento acontecendo, o que significa que não era necessariamente uma festa, né? Mas era uma organização política, por isso que eu coloco o Boston Tea Party. Mas você já sabe que se aparecer pra tu, pode ser que apareça como a festa do chá de Boston, porque aqui já ficou conhecido dessa forma, perfeito? E aí, claro, isso aqui é a mobilização, né, política da população, né, é mobilização, no caso, não é política, né, mas é a mobilização social, perdão, mobilização social, e aí aqui a gente vai ter a mobilização política. O primeiro Congresso Continental, em 1774, também conhecido como o primeiro Congresso da Filadélfia, porque, spoiler, ocorre na Filadélfia, certo? É uma tentativa de diálogo com a metrópole. A gente quer representação no parlamento. E, óbvio, a metrópole, a Inglaterra, vai ignorar solenemente aos apelos dos colonos. E aí, já no segundo Congresso Continental da Filadélfia, né, é que a gente já vai começar a discutir aí a possibilidade de separação. Lembrando que não há um consenso, tá, entre essa população, entre se separar ou continuar ali sob o domínio da monarquia inglesa. Tanto é que nós teremos dois grupos, os patriotas, normalmente ligados às colônias do norte, e os lealistas, normalmente ligados às colônias do sul. Os patriotas querem se livrar dos ingleses e os lealistas são leais, por isso lealistas, são leais à monarquia inglesa. O problema todo é que antes mesmo, né, do segundo congresso se organizar, já começam a estourar conflitos com as tropas inglesas. E aí, o segundo Congresso Continental e todos os seus líderes formam, então, o exército, que é o Exército Continental, e passam esse exército para o comando de George Washington, perfeito? Que vai liderar as tropas contra os ingleses. A partir daí, os patriotas, então, tomam o rumo da coisa toda e decidem que é o momento de se separar. Tá assinada, então, a Declaração da Independência em 1776, que é o mesmo ano que a guerra vai estourar, porque, afinal, a Inglaterra não vai aceitar essa independência, certo? Em 1777, franceses, holandeses e espanhóis passam a ajudar os patriotas, né? Ou seja, o exército aí continental, que vai lutar bravamente e na Batalha de Yorktown em 1781 irão vencer as tropas inglesas, perfeito? O fim da guerra então está declarado e em 1783 o Tratado de Paris é assinado, onde a Inglaterra reconhece a independência das 13 colônias, então Estados Unidos. Ok? A Constituição, então, vai ser feita em 1787, aonde a gente vai adotar o republicanismo, presidencialismo e
o federalismo, ou seja, a independência entre esses estados vai permanecer. Iremos também falar ali da divisão dos três poderes, aonde teremos, né, o Senado, a Câmara, o Supremo Tribunal, enfim, né, todas essas instituições típicas ali defendidas pelos ideais iluministas. Porém, apesar de ser uma constituição bem para frente de seu tempo, ela ainda vai ser excludente. A escravidão, por exemplo, está mantida. O voto, apesar de ser algo que vai ser defendido aqui, é o voto censitário. Somente homens maiores de idade, né, brancos e com certo poder aquisitivo é que podem participar do processo eleitoral. Perfeito? Galera, então essa é a nossa independência das 13 colônias. Fiquem bem, fiquem em casa, tamo junto. A gente se vê por aí. Saudades. Tchau, tchau.